Olá, turma! Estamos aqui mais uma vez. Vamos dar continuidade à revisão do estudo dos limites, ok? E como eu vos disse antes, o objetivo principal é a consolidação da aprendizagem, mas também esta revisão deve servir de base para ajudá-los na resolução do teste e da prova. Então vamos juntos. Na aula de hoje nós vamos revisar os limites laterais. Então vamos começar com esse exemplo 1. Dada a função f de x, definida por uma lei de formação dupla, ou seja, f de x igual a 3x menos 11, se x for menor do que ou igual a 7, e x ao quadrado menos 29 sobre 2, se x for maior que 7, vamos determinar o limite de f de x quando x tende a 7 pela esquerda e o limite de f de x quando x tende a 7 pela direita. E também um item C, vamos determinar o limite de f de x quando x tende a 7, se existir. Ok, pessoal? Então vamos juntos. Vamos lá. Bom, o limite de f de x quando x tende a 7 pela esquerda será utilizado a lei de formação menor do que 7, porque tender a 7 pela esquerda é se aproximar do 7 com um valor menor do que 7. Ora, se x é menor que 7, f de x vale 3x menos 11. Portanto, nós teremos aqui o limite de 3x menos 11 quando x tende a 7 pela esquerda. Pessoal, isso não é menos 7. É um valor muito próximo do 7, mas com uma pequena quantidade, um infinitésimo a menos que o 7. 6,9999998, por exemplo. Bom, substituindo aqui o 7, nós temos 3 vezes 7 menos 11. 3 vezes 7, 21, menos 11, repetimos, 21 menos 11, 10. Então, o limite de f de x quando x tende a 7 pela esquerda é 10. Eia, prossigamos. Quem é o limite de f de x quando x tende a 7 pela direita? Tender a 7 pela direita é se aproximar do 7 com um valor maior do que 7. Então, se x maior que 7, a lei de formação é x ao quadrado menos 29 sobre x. Logo, nós teremos aqui o limite de f de x, vai ser o limite de x ao quadrado menos 29 sobre 2, quando x tende a 7 pela direita. Vamos substituir o x por 7, vai ficar 7 ao quadrado menos 29 sobre 2. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que dá 49, menos 29 sobre 2. 49 menos 29 é 20, e 20 dividido por 2 dá igual a 10. Portanto, se no item C pedirmos quem é o limite de f de x quando x tende a 7, esse limite existe e é 10. Por que que ele é 10? Pessoal, o limite de f de x quando x tende a um certo valor A, sendo A um número real, será um certo valor L, que é um outro número, apenas se os limites laterais forem iguais, existirem e forem iguais. Portanto, o limite aqui é 10 porque os laterais são 10. Pois, por quê? Porque o limite de f de x quando x tende a 7 pela esquerda é igual ao limite de f de x quando x tende a 7 pela direita. Se tivéssemos encontrado valores diferentes, nós diríamos que esse limite não existe, porque os limites laterais eram diferentes. Ok, pessoal? Vamos trabalhar mais um exemplo de limite lateral. Vamos lá? Criar aqui um novo slide para a gente trabalhar mais um exemplo, ok? Então vamos juntos aqui, chamar aqui de exemplo 2. Sendo
g de x igual, atenção, ó, x ao quadrado menos 8, se x menor do que 3, e 2x mais 1, se x maior ou igual a 3, calcule ou determine. Item A, quem é o limite de g de x quando x tende a 3 pela esquerda? Item B, quem é o limite de g de x quando x tende a 3 pela direita? E um item C, quem é o limite de g de x quando x tende a 3. Ok, pessoal? Vamos lá resolver juntos? Venham comigo, me acompanhem. Vamos pensar juntos. O que significa x tender a 3 pela esquerda? É quando eu tenho um valor imediatamente menor do que 3. Então, nós vamos usar essa lei de formação. Portanto, nós teremos o limite, limite de x ao quadrado menos 8, quando x tende a 3, não é isso? Logo, nós teremos, ó, substituindo o x por 3, 3 ao quadrado menos 8. Isso dá 9 menos 8, que dá 1. Ok, pessoal? X tender a 3 pela direita, eu vou usar a lei de formação quando x é maior do que 3. Portanto, isso aqui vai ser o mesmo que o limite de 2x mais 1 quando x tende a 3 pela direita. Substituindo o x pelo 3, teremos 2 vezes 3, 6, mais 1, né? 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Percebam que os limites laterais são diferentes. Então, quem é o limite de g de x quando x tende a 3? Esse limite não existe. Por quê? Porque os limites laterais são diferentes. Porque o limite de g de x quando x tende a 3 pela esquerda é diferente do limite de g de x quando x tende a 3 pela direita. Se os limites laterais são diferentes, o limite da função naquele ponto não existe. Pode existir em outro ponto, ok? Entendido? Limites laterais, relembrado, né? Então, vamos ficando por aqui com mais esta videoaula e traremos revisão dos outros tópicos, ok? Um abraço carinhoso a todos e até a próxima. Fui!